Bom dia, pessoal! Aqui é a professora Nayana do Colégio Concept para mais uma aula de ciências. A aula de hoje é do 7º ano, então pega teu livro e vem aqui, abre na página 52, que a gente vai começar a dar continuidade àquele nosso assunto de movimentos que chacoalham a Terra. E quando a gente pensa nessas coisas, normalmente a gente pergunta por que o nosso país não tem terremoto? É porque o Brasil, ele é um dos poucos países, na verdade, privilegiados por estar exatamente no centro de uma placa. Então, como ele não está nas bordas, ele não sente tantos impactos causados entre o choque de movimento de uma placa e outra. Por exemplo, como o Chile. O Chile está bem ali na borda, então se você prestar atenção, o Chile tem muitos terremotos. Além de ser um destaque de desastres, né? O Brasil, ele sente apenas aqueles tremores. Lembra que eu falei que tem países que nem têm terremoto, eles sentem apenas terremotos secundários? Pois é, esses terremotos secundários seriam tipo apenas o choque, o impulso. Por exemplo, quando você bate em determinado ponto e vibra em outro. Quando você chega e, por exemplo, bate a mesa. Você bate a mesa, você vai sentir a vibração desse choque que você fez à mesa, você vai sentir nas extremidades, no decorrer da mesa. Só que você não vai sentir com a mesma frequência. Você vai ver que a frequência vai diminuindo. Então, é assim em relação aos terremotos no Brasil. É totalmente diferente do que ocorre nos países de borda. Como eu falei, o Chile, o Peru, a Colômbia, são países ali que estão à borda, que sentem todo o impacto, todo o movimento. Nesse capítulo também veremos a teoria da deriva continental. Então, o que se fala da teoria da deriva continental? O que é essa deriva continental? Então, acredita-se que em determinado ponto da história, há mais ou menos 220 milhões de anos atrás, a Terra tinha apenas um único continente, a Pangeia. A Pangeia era o continente em massa, né? No caso, todos os continentes que nós conhecemos hoje, era apenas um. Então, com o movimento das placas tectônicas, com esse movimento de quebra, de choque, então de afastamento, então foi se construindo essa diversidade de terras, e essas terras foram se tornando os continentes que nós conhecemos hoje. Não foi uma coisa de simplesmente tipo, daqui a 2.000 anos, não, foi uma coisa de milhões de anos. Nesses movimentos, alguns bem abruptos, outros mais leves, e que assim foram formando os continentes. Então teve toda uma jornada. Mas a gente tem a data da Pangeia de mais ou menos 220 milhões de anos atrás, baseado nos fósseis, porque é baseado na estrutura fóssil que foi encontrada. Lembrando que, para essa teoria ser tão aceita, alguns fósseis foram encontrados em continentes equidistantes. Por exemplo, alguns fósseis encontrados na África seriam encontrados também aqui, datando do mesmo tempo geológico, ou seja, o mesmo período, né? Aquela mesma faixa. Lembrando que nesse 220 milhões de anos não tinha meios de transporte intercontinental, né? Não tinha um navio, não existia aviões, então não tinha como se mover de um continente a outro, né? Então, se eles foram encontrados em continentes distintos, é porque em determinado momento eles estavam no mesmo continente, então, porque o continente era um só. Então, a teoria da Pangeia é muito aceita. E os movimentos das placas tectônicas justificam por que nós temos hoje vários continentes em vez de ter um único continente. Até porque até hoje mesmo esse movimento continua. Não é um movimento tão abrupto, mas ele continua. Até porque todos os anos a gente vê no noticiário
terremotos, maremotos. Isso causa danos na terra, isso causa criação de novas estruturas, porque você vai ter aquele separamento de terras e vai formar uma nova ilha, uma nova ilhota, vai ter a fragmentação de um determinado ponto do continente e assim sucessivamente. Então, esse movimento continua, porque o movimento das placas continua. Só que não é uma coisa que se dê para visualizar em meses ou em algumas décadas. Se você prestar atenção na página 54, entre a formação da Pangeia e a formação de mais outros 2 continentes, você tem aí uma faixa de milhões de anos. Quando você pegar, assim, você vai avaliar, passa-se milhões de anos entre a Pangeia, que é lá o continente inteiro, até até o movimento das placas e a quebra dos continentes, e você vai ter lá 2 continentes. Ou seja, nesse processo de milhões de anos, a gente vai vendo a construção do que nós conhecemos hoje, que é os continentes que conhecemos hoje. Tudo começando lá atrás, no processo da Pangeia, que foi aquele continente intacto. Temos comprovações de que a Pangeia é uma teoria aceitável? Sim, através dos fósseis, através de estruturas encontradas fossificadas. E lembrando, esses movimentos estão ocorrendo inclusive nesse exato momento. Movimentos leves, poucos sentidos, que vão quebrando essas estruturas, fragmentando. Outra maneira de constatar a formação de que a Pangeia de fato existiu é que, se você pegar a estrutura dos continentes e começar a monta um quebra-cabeça. Você pega a América, que no caso, né, você pega a América, pega ali a Eurásia, né, porque é Europa e Ásia, a Eurásia, a África, e vai juntando, você começa a formar uma estrutura de terra só. Então, você percebe-se que, lógico, não vai ser uma formação perfeita. Por quê? Nesse movimento de placas, nesse movimento de choque, de afastamento, ocorre o quê? Fragmentação. É como se você, por exemplo, pegasse aí em casa um biscoito e partisse o biscoito ao meio. Você vai unir as 2 partes e vai ver que as partes se completam. Contudo, vai ter aqueles fragmentos que vão estar faltando. Aqueles fragmentos da bolacha original, porque a bolacha vai quebrar. Então vai ter fragmentos. O bom e velho farelo, pronto. Esses fragmentos impedem que haja um encaixe perfeito. Então, talvez a gente não consiga visualizar perfeitamente, porque nesses movimentos há essa quebra, essa fragmentação. Gente, os cachorros decidiram brigar exatamente na hora da minha aula. Parece até que marca o horário. Fazer o que, né? Normal, faz parte. E para concluir essa aula, a gente vai lá para a página 57, fazer a atividade sistematizar do 1º ao 4º e até a próxima aula.